Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra, no canal Foco e Ação. Hoje nós temos um assunto que está em discussão na rede toda desde ontem, que é a PEC dos precatórios, a PEC do calote, a PEC da reeleição do Bolsonaro, como vocês preferirem chamar, né? Nós tivemos uma surpresa que foi o fato de dois partidos de oposição ao governo Bolsonaro, o PDT e o PSB, votarem a favor dessa PEC. Essa PEC é um assunto espinhoso porque traz com ela a questão do auxílio para aquelas famílias que estão passando fome, que têm necessidade de uma ajuda do governo. Mas esta PEC não é a única saída para que o governo consiga uma verba para socorrer esta população, digamos assim. Então vamos falar um pouquinho sobre a PEC hoje, para que a gente possa entender os pontos que ela tem de negativos, né? A única coisa que eu acho que podemos dizer de positivo dela é que seria a garantia aí de ajuda às famílias que estão precisando, mas todo o restante faria muito mal ao país e depois, inclusive, a estas próprias famílias que estariam usufruindo desta verba. Então vamos lá, vamos falar a respeito desta PEC dos precatórios, né? Ela foi para a Câmara dos Deputados Federais para ser votada com a justificativa de que o governo precisava de verba para poder pagar este auxílio, que agora eles chamam de Auxílio Brasil, né? Não é Bolsa Família, não é auxílio emergencial, é Auxílio Brasil, que é diferente, né, do auxílio emergencial, além do nome, né? No auxílio emergencial, nós temos cerca de 18 milhões de famílias inscritas. E o Auxílio Brasil não vai contemplar todas estas famílias, vai contemplar um número menor. Então, além, né, de provocar uma série de danos ao país, essa PEC dos precatórios não vai garantir o pagamento de todas as famílias que estão em situação de necessidade. O pagamento deste Auxílio Brasil também seria garantido somente até dezembro de 2022. Ou seja, essa PEC do calote, sendo aprovada, ela vai gerar um efeito de queda de dominó, né? Quando a gente bate naquela primeira pecinha e vai derrubando todas as outras, né? Por quê? Porque ela vai enrolar a dívida em dois aspectos, no sentido de atrasar a dívida e no sentido de aumentá-la por questões de inflação. Então, será que seria, né, de verdade proveitoso para a nação como um todo e particularmente a estas famílias que seriam socorridas, serem socorridas até dezembro de 2022 e a partir de 2023, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, ela ser mais prejudicada ainda do que está neste momento?
Outro fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala a respeito da PEC dos precatórios. Este dinheiro não irá todo para o Auxílio Brasil. Boa parte dele será dada nas mãos, né, do Bolsonaro como um cheque em branco para ele fazer o que quiser. Então, retomando, toda a verba que o Bolsonaro conseguisse com a aprovação da PEC dos precatórios não será revertida em Auxílio Brasil. Parte desta verba será para garantir o Auxílio Brasil, como eu já disse, até dezembro de 2022, e o restante desta verba, Bolsonaro vai poder fazer com ela o que quiser, inclusive investir toda ela na campanha dele e da sua família. É um cheque em branco que o Bolsonaro vai poder usar como quiser. Então, será que isto, né, vale a pena, né? Se a gente colocar numa balança prós e contras, será que os prós estão valendo mais do que os contras? Então, vamos lá, mais uma, né? A PEC do precatório sendo aprovada, esta verba, eu já expliquei num outro programa nosso, ela é destinada para pagar as pessoas que têm direito de receber processos do governo federal. Então, vamos supor que eu me sinta lesada em alguma questão federal e eu abri um processo e depois de muitos anos correndo na justiça, os juízes entendem que eu tenho direito a essa verba indenizatória que eu estou pedindo. Aí, além dos anos que eu já esperei para o processo correr, eu vou ter que esperar mais alguns anos para que este valor indenizatório que é devido a mim entre no orçamento da União e aí eu consiga receber este precatório, esta dívida que a federação tem comigo. Se a PEC do precatório é aprovada para calote, né, para ser usada no Auxílio Brasil, eu, no exemplo, assim como todas as outras pessoas do país que estão esperando, né, esta indenização, não irão receber. Eu não recebo e as outras pessoas que estão esperando receber indenizações também não recebem. E não se sabe quando iríamos receber. Então, olha só, né, quantos aspectos contra a PEC do precatório. Nós estaríamos socorrendo não as 18 milhões de famílias que estão inscritas no auxílio emergencial. Seria socorrido um número menor. Para quantos anos? Por um ano só até dezembro de 2022. As pessoas que deveriam receber as suas indenizações com a verba dos precatórios deixarão de receber para que este Auxílio Brasil seja pago. E não é todo o dinheiro do precatório que será investido no auxílio.
vai ter uma boa parte deste dinheiro que irá para as mãos do Bolsonaro para que ele use do jeito que ele quiser, inclusive para a sua campanha. Tem mais aspecto ruim? Tem. Esta verba de precatório, ela também serve para pagar o Fundef no ano que vem. É uma verba que vai para a educação. Então, se a PEC é aprovada, o dinheiro que irá para a educação é um dinheiro menor do que já foi este ano. Então, se nós temos corte de verbas, né, na educação em 2021, com a aprovação da PEC dos precatórios, será ainda pior. O valor destinado à educação será menor. Esta PEC dos precatórios, sendo aprovada, vai criar um mercado de precatórios paralelo. Quem já recebeu precatório na vida vai entender o que eu estou falando. Às vezes a pessoa já está esperando 10 anos para receber esta indenização e está vendo que vai acabar morrendo e não vai receber nada, né? Então aí vem uma empresa espertinha e fala que ela tem mais poder de barganha com o governo federal, que se você quiser esperar os 100% da tua indenização, você não sabe quando que você vai receber. Mas se você se contentar com 50% do valor da tua indenização, essa empresa fará de tudo para que você receba num prazo muito curto, no máximo em um ano. Quem é que estará perdendo com isso? Quem tem precatório para receber, né? Porque para esta empresa entrar numa intermediação, de graça ela não está entrando. Então, parte das verbas do precatório está indo para esta empresa que quer intermediar o pagamento. Então, outro aspecto negativo, caso a PEC dos precatórios seja aprovada, ela vai criar um mercado paralelo de precatórios. E as pessoas que têm essa indenização para receber, a maioria vai acabar se contentando em receber menos do que teria direito para que receba logo. Porque se não fizer um acordo deste tipo, nem Deus sabe quando essa pessoa irá receber esta indenização. A PEC dos precatórios, ela é inconstitucional. Tanto é inconstitucional que ela tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. Né? Então, é muita responsabilidade para estes parlamentares driblarem a lei e não pagarem a dívida que tem com quem tem. Né? Existem outras formas de se conseguir verbas para o pagamento do Auxílio Brasil. Existem parlamentares que já apresentaram até propostas para que isto aconteça sem a necessidade da aprovação da PEC do calote. E falando em calote, um aspecto muito grande, negativo em relação à aprovação desta PEC, é a imagem do Brasil para os países que têm negócios conosco.
Ora, se existe a possibilidade do Congresso aprovar o não pagamento de dívidas, como é que eu, país estrangeiro, vou ter segurança de investir meu dinheiro no Brasil? E se chegar a hora de eu, país estrangeiro, receber a verba que eu tenho direito e o Brasil lá no Congresso votar que não, nós vamos empurrar essa dívida para frente, o dia que a gente tiver vontade ou dinheiro, a gente paga. Então, a credibilidade financeira do Brasil, que já está abalada, já está com sua imagem manchada, ficará pior ainda. E aí, como é que vai ficar o Brasil sem poder contar com investimentos externos? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. Não tem quem venha investir aqui. Opa, o que nós vamos fazer? Vamos privatizar o que dá. E aí vende-se absolutamente tudo. Vendendo-se absolutamente tudo, o que acontece com a tua mão de obra? Por conta de um Auxílio Brasil que é para um ano e que não vai pagar para todo mundo o que precisa. Então, é preciso que nós pesquisemos. Não acredita no que a Débora está falando. Começa a pesquisar. Na hora que nós terminarmos o nosso programa aqui, vá para os teus sites de busca e vá procurar o que as pessoas estão falando a respeito dessa PEC do calote. Né? Tenham a certeza de tudo que nós já vimos a respeito deste presidente da República. Ele não quer a aprovação dessa PEC para que ele possa pagar as famílias que estão precisando. Se fosse assim, ele incluiria neste pagamento todas as famílias que estão precisando de auxílio e não diminuiria o número das famílias que estão precisando de auxílio. Se ele estivesse preocupado de fato com a fome e a miséria da população brasileira, ele não iria colocar o pagamento somente até dezembro de 2022, porque o dinheiro é bastante e daria para ele pagar a todos que estão precisando, inclusive para além de 2022. Então, o que é de verdade que o presidente da República está querendo? Ele não tem mais de onde tirar dinheiro. Ele precisa desse dinheiro para garantir a sua reeleição e não ser preso com os seus filhos e mais alguns parentes que o judiciário julgar que seja necessário. Abram os olhos, né? Participem desta decisão, porque o nosso país só está afundando e vai afundar ainda mais com a aprovação desta PEC do calote. Se Bolsonaro for reeleito, nós podemos abandonar o nosso sonho de uma vida melhor e começarmos a ver o que nós temos para vender, porque é isso que nos resta. Você tem uma casa própria, você vai ter que vender. Você tem um carro, você vai ter que vender. Porque você não vai ter dinheiro mesmo para colocar combustível no carro. E outra, que você vai passar fome. Então, você vai ter que vender a tua casa, morar num cômodo, né, de quarto e cozinha, porque
o destino do país será afundar. Eu sou contra, vários comentaristas, blogueiros, youtubers são contra. Procurem informações, vão atrás de notícias a respeito de prós e contra essa questão do precatório. Como eu comecei falando, acredito que a única questão positiva seria poder matar a fome de algumas pessoas por um ano apenas, porque não vai matar a fome de todo mundo que está passando fome e não vai garantir que em 2023 você tenha o que comer. Muito pelo contrário, se a economia do Brasil piorar por conta dessa PEC do precatório, mais bocas estarão gritando por comida, né? Empregos sendo perdidos, nossas riquezas sendo privatizadas a preços de banana, né? E o país destruindo de vez. Então eu gostaria muito, né? Gastei aí cerca de 20 minutos do nosso programa falando a respeito da PEC dos precatórios. Nós precisamos nos posicionar, não podemos deixar estas decisões só nas mãos dos políticos, porque eles estão bem, muito obrigado. Né? Sabemos que o Centrão, que votou a favor desta PEC, recebeu milhões para aprovar esta PEC. Lira deu nó em pingo d'água para justificar a votação desta PEC, porque esta PEC, pela lei, ela só poderia ser votada seguindo algumas regras. Primeiro, teria que ter, né, um aspecto jurídico que justificasse a sua aprovação. Não tem. Segundo, né, os votos, né, dos deputados fora Bolsonaro, né, e seriam em maior número se o voto dos deputados a favor do governo que estão fora do país não fossem contados. Vou tentar explicar de outra forma. Quem está fora do país não pode votar. Então, se nós contássemos só os votos dos deputados que estariam na Câmara ontem, o governo perderia a votação da PEC. Não ia ser aprovada. Lira deu nó em pingo d'água para fazer com que tivessem direito a voto os deputados que estão fora do Brasil. Então, vejam só, dois aspectos importantes impediriam a votação desta PEC. Aspecto jurídico, não tem. Né? Lira deu lá um nó em pingo d'água para poder justificar juridicamente, né? Alegando essa questão da pandemia, das pessoas que estão passando fome, etc. e tal. Segundo, com o número de deputados que ele tinha na Câmara ontem, a PEC não seria aprovada. Para a PEC ser aprovada, teria que valer os votos dos deputados que estão fora do país em viagens de negócios, inclusive lá a Conferência do Clima, COP26.
tá? Ele conseguiu fazer com que estes deputados lá fora conseguissem votar a favor da PEC para poder dar a vitória para Bolsonaro. Gente, nós não podemos deixar esta votação nas mãos dos políticos. O que mais precisa acontecer em nosso país para que a nossa população reaja às catástrofes que estão acontecendo? Vocês ficaram sabendo que o Bolsonaro se condecorou com uma medalha de honra científica? Ele mesmo se deu um prêmio científico, sendo que ele foi responsável por mais de 600 mil mortes de Covid. Ele nega a ciência, ele nega a vacina e ele se deu um prêmio científico essa semana. Né? Então, assim, nosso governo está para maluco. E se nós não tomarmos a dianteira das coisas, nosso país vai afundar e rapidamente. Nós, quando olhamos muito para o fundo do poço olha para a gente. Então, a gente não pode ficar olhando e esperando que o ano que vem as coisas se resolvam. É outro assunto que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu assisti um programa do Leonardo Stoppa. Assistam depois, por favor. Leonardo Stoppa hoje estava muito nervoso no sentido de desgaste mesmo, de desesperança, porque tem parte da nossa esquerda que está propondo a Lula que ele não se candidate a presidente. Então vejam só, minha gente, estamos, já contando com o ovo no bumbum da galinha, achando que Lula já ganhou em 2023, quando a gente se depara com essa notícia através de um site de esquerda. Um colega que é de esquerda, como ele mesmo disse, ele largou a vida dele na Inglaterra, voltou para o Brasil, apostando que o PT iria conseguir as próximas eleições, e as notícias que ele tem trazido no programa dele não são boas. A nossa esquerda está rachando. Enquanto nós ficamos nas redes sociais fazendo piadinha porque os bolsonaristas estão brigando entre eles, há uma briga silenciosa dentro da esquerda. Porque você que é lulista sabe que se uma boa parte da esquerda optar pela não candidatura de Lula, Lula não vai se opor, ele vai fazer o que os líderes dos partidos de esquerda decidirem. E nós sabemos que existem pessoas tão boas, como o próprio Haddad, mas que não têm a popularidade e o carisma já conquistado por Lula. Nós vamos arriscar 2023 ter Bolsonaro novamente e ele continuar com essa política de privatização, de congelamento de salários, de agronegócio, destruindo o processo de industrialização, precarizando os empregos. O que será da sociedade brasileira se nós não conseguirmos colocar Lula no poder? Você vê uma outra saída melhor?
Tem aí, né, agora todo mundo está comentando, né, a saída do Dallagnol, do Ministério Público, vai se candidatar a deputado federal pelo Podemos, tem o Moro, que também se filiou ao Podemos para concorrer à presidência da República. Além dele ser um juiz suspeito, além dele ter formado aquela republiqueta de Curitiba, o que este senhor conhece sobre governar um país? É nas mãos de um Moro que você entregaria a direção do teu país? Olha o que já foi feito quando acreditaram no Bolsonaro. Bolsonaro, votar nele só quem tem a ganhar. Né? Eu trabalho junto, a minha empresa fornece para ele, eu tenho os meus negócios com ele, então para mim é interessante que ele continue. Para quem não tem dinheiro direto ganhando com o Bolsonaro, não tem por que continuar votando em Bolsonaro, gente. Olha o que ele está fazendo com a nossa política e com a nossa economia. Eles criaram esse teto de gastos para dizer que eles eram mais honestos do que o governo do PT. Olha aí agora eles vendendo a PEC dos precatórios. Por quê? Porque o orçamento que eles previram para 2021 não dá para pagar, né, os auxílios que eles precisam pagar. Não vai dar para pagar a campanha eleitoral dele em 2022, a campanha dos filhos dele, as verbas que cada partido recebe para poder fazer as suas campanhas. Então, o que vai acontecer? 2022, o orçamento de 2022 a gente acerta tudo. Não vai, porque o teto de gastos ele prevê a seguinte conta. Para orçamento de 2022, vai pegar o valor de 2021, que a gente viu que não deu, né? Vai pegar o valor de 2021 e acrescer a inflação, ou seja, colocar mais 9,5% em cima desse valor. A inflação está galopante, aumentando a cada mês. Quando nós chegarmos em 2022, o dinheiro vai acabar mais cedo do que acabou em 2021. Então, façam suas pesquisas, pensem no que eu falei para vocês aqui hoje. A conversa é séria e nós precisamos parar para pensar em tudo isso. Não poderemos jogar nas costas dos políticos em 2023 a miséria que virá se nós permitirmos que essa PEC do calote passe e que Moro ou Bolsonaro ganhe as eleições em 2022. Por hoje, eu gostaria até de ler um texto que um amigo, o Rui Leitão, escreveu e me mandou a respeito do Deltan e do Moro. Mas eu vou deixar isso para algum fato que ocorra durante o final de semana ou na segunda-feira eu começo o programa lendo esse texto que é muito reflexivo, muito bom para nós pensarmos em tudo que aconteceu durante a Lava Jato. Por falar em Lava Jato, aproveitem o final de semana e pesquisem sobre a Lava Jato Internacional, que nós já tivemos a possibilidade de denunciar e de discutir aqui no nosso programa. Deem uma pesquisada, lembrem-se do que a gente conversa e não acredita só no que eu falo.
vá atrás de informações. Nós precisamos tomar a nossa vida política e econômica em nossas mãos. Nós estamos perdendo o pouco que nós conquistamos em 14 anos de governo do PT. Então, eu deixo para vocês aí um ótimo final de semana. Caso nós tenhamos alguma manchete que mereça uma reflexão mais imediata, eu venho até vocês nestes canais que vocês já conhecem, né? Através do YouTube, o programa Passando a Letra, o canal Foco em Ação, né? E aí a gente vai conversando pelo Instagram também, vamos debatendo as nossas posições e as nossas opiniões a respeito do que vem acontecendo, tá bom? Para todos, então, um ótimo descanso no final de semana e que segunda-feira nós possamos estar aqui debatendo a nossa esquerda, ok? Defenda Lula, ele é a esperança. E essa esperança ainda não está consolidada para 2023. Até segunda-feira. Um beijo grande. Tchau.